Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Este canal foi aberto pelo Senhor Deus, nosso Pai Celestial, para irmos por todo o mundo, pregarmos o Evangelho do Reino dos Céus a toda criatura, para que quem crer e for batizado seja salvo. É por isso que o Espírito Santo nos leva hoje ao Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de Mateus, capítulo 24. E está escrito em Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus queridos irmãos, muitos estão ficando já um pouco preocupados. Alguns já estão até um pouco assustados, porque o ser humano, ele é muito peculiar. E, às vezes, os avisos são dados, as sirenes tocam, enfim, os ventos, os vendavais, os temporais, mas o ser humano gosta de deixar tudo para depois. O ser humano tem uma tendência de descansar além dos limites e quase sempre ser pego de surpresa. É muito difícil a pessoa que se prepara, a pessoa que se abstém, a pessoa que tem cuidado, a pessoa que tem zelo, a pessoa que se preocupa no bom sentido, de estar sempre com a casa preparada, sempre com a vida pronta para qualquer circunstância. Quantas pessoas já tiveram terríveis experiências e não só se prejudicaram, mas prejudicaram familiares, amigos, companheiros, até a comunidade, porque não se prepararam, não se preveniram. E, meus irmãos, todos sabem que as coisas acontecem, e as coisas acontecem subitamente, repentinamente. Muitos até mesmo dizem: jamais esperava que isso fosse acontecer comigo. Aconteceu com o vizinho, aconteceu com o irmão, foi chegando cada vez mais perto, mas, por incrível que pareça, nós nunca acreditamos que pode acontecer conosco. Não, nós somos
aquelas pessoas incólumes, somos aquelas pessoas mais espertas, somos aquelas pessoas especiais. O mal pode estar acontecendo ao nosso derredor e nós, às vezes, pensamos, achamos erradamente que nada vai nos acontecer. Sim, muitos citam a Bíblia. E na Bíblia, nós conhecemos, nós sabemos, está escrito que 1000 cairão à nossa direita, 10.000 ao nosso derredor, mas nós não seremos atingidos. Opa, seria mesmo muito bom que assim acontecesse com todos e que isso acontecesse a todo instante, a todo momento. Mas, irmãos, as promessas bíblicas, elas têm certas condições. As promessas bíblicas não acontecem como alguns pensam, caem do céu, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, tudo está preconizado, tudo está predito, porque tudo já está organizado. Então nós temos que ler a Bíblia Sagrada e estudá-la mesmo, para saber os acontecimentos que já estão preditos, os acontecimentos que já estão profetizados. Porque nós temos liberdade. Muitas coisas podem acontecer, mas existem pilares no reino de Deus. Existem pilares no reino dos céus. O Senhor Deus já fez alguns caminhos que não vão ser mudados. O Senhor Deus já estabeleceu algumas coisas que não mudarão. Então nós precisamos saber aquilo que é movível e aquilo que é inamovível. Aquilo que pode ser mudado e aquilo que não vai mudar de forma alguma, de nenhuma maneira. E então, sim, teremos condições de, lendo, estudando a Bíblia Sagrada, ir nos organizando, ir nos preparando, ir nos prevenindo. E aqui, os discípulos chegaram ao Senhor Jesus Cristo em particular, porque não são todos que podem ouvir, não são todos que podem escutar, porque a grande maioria não vai aceitar. E, infelizmente, uma grande parte vai se revoltar. Então, dizem-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Primeiro detalhe, meus irmãos, isso aqui está estabelecido. Não adianta orar e jejuar, clamar, isso aqui não vai mudar. Isso aqui já foi estabelecido por Deus. A vinda do Senhor Jesus Cristo, novamente a esta terra, não como sofredor, não como servo, pagador das nossas dívidas, mas como rei, como aquele que vai governar e vai ser governado com vara de ferro. Já está estabelecido por Deus. E não vai mudar, não. Não adianta, irmãos. Podemos tentar outras formas, outras maneiras, outros pensamentos filosóficos, mas não adianta. A vinda do Senhor Jesus Cristo novamente a esta terra, para o acerto de contas, para que a justiça divina seja feita, não vai mudar, não. Ninguém vai mudar. Isso vai acontecer. Então, falamos com muito carinho, prepare-se, preparemo-nos, estejamos preparados para porque vai ser um enorme acontecimento. Isso não vai ser sorrateiro, como alguns dizem, não vai ser na boca da noite, na escuridão, não. Isto vai ser abertamente. A Bíblia Sagrada diz que todos verão a vinda, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esta terra para governar esta terra. Isso vai ser bem claro, bem explícito, bem visível. E a palavra de Deus mesmo diz que muitos praticamente vão desfalecer
porque não estão aguardando, esperando, e acham que isso não vai acontecer. Então diz aqui, a vinda do Senhor e a consumação do século. Meus irmãos, aqui está, em simples palavras, o dia e a noite. Não tem como mudar. Não tem jeito, irmãos. Muitas pessoas às vezes ficam meio frustradas porque eles querem ficar milionários. E depois que eles ficam milionários, eles vão perceber que eles têm o mesmo tempo de vida, o mesmo tempo ou o mesmo horário, as mesmas horas que o pobre. Ele não pode ficar sempre acordado, ele tem que dormir. Ele não pode gastar o seu dinheiro desbragadamente, como alguns, gozar a vida. Não, tem o dia e tem a noite. Ele pode fazer essas coisas de dia, ele pode fazer essas coisas numa parte da noite. Mas não pode ser sem parar, sem cessar, e sem interrupção. Não. O dia e a noite é para todos. Sejam homens ou animais. Então tudo tem um horário, tudo tem um tempo determinado, tudo tem um tempo já especificado. Isso ninguém muda, irmãos. É a promessa de Deus, ninguém vai mudar. Então, aqui está escrito a consumação dos séculos. Nós poderemos entender aqui dos 7 milênios, dos 7 dias da criação, dos códigos de Deus na Bíblia Sagrada que nós precisamos estudar para descobrir, para que o Espírito Santo nos revele. Alguns falam das dispensações. Sim, se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que sempre houve uma época determinada. O dilúvio não aconteceu de qualquer forma, de qualquer maneira. Desde o início, desde o princípio, o povo já sabia, pelos nomes dos patriarcas, e principalmente de Matusalém, todo mundo sabia que seria logo após a sua morte que o dilúvio ia acontecer. E todos esperavam Noé, o pacificador, o homem da paz. Por isso que o nome é muito importante. E por isso que precisamos estudar a Bíblia Sagrada para entender os códigos bíblicos, os mistérios que estão revelados, os segredos que estão revelados para aqueles que estudam, para aqueles que se preparam, para aqueles que são prevenidos. Então não podemos andar com o mundão, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não. É por isso, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus está nos dizendo, o Senhor Jesus Cristo melhor, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando este evangelho do reino começar a ser pregado pela internet, por todos os meios de comunicação, quando todos ouvirem, pelo menos uma vez, pelo menos ainda que superficialmente, falar do reino de Deus, do reino dos céus, que vai se estabelecer aqui na terra, com a volta, com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, meus irmãos, o fim virá. E virá mesmo. Não há como. O que nós podemos fazer? Estudar a Bíblia e nos preparar. Só isso. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso clamor, a nossa súplica, sim, são por coisas boas desta terra, deste mundo, uma vida agradável, amena, alguns por saúde, por vigor físico, por restauração,
pagamento de dívidas, de boletos. Sim, meu Deus. Mas, dentre essas coisas, ou em meio a essas coisas que fazem parte do nosso viver, precisamos sim da unção do Teu Espírito Santo para estudar a Bíblia Sagrada e saber o que está acontecendo e saber o que vai acontecer. Não podemos acreditar nos noticiários. A maioria, eles são falsos, mentirosos, enganosos. Só nos iludem. E é por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos que o Senhor tenha paciência conosco, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos unja para termos este interesse, esta vontade de ler, estudar a Bíblia Sagrada e acompanhar os acontecimentos com calma, com tranquilidade, sabendo que sim, o Senhor nos promete não só a proteção, mas o Senhor nos promete estar conosco, nos guardando, nos protegendo, mas também nos abençoando. Precisamos conhecer as tuas promessas e precisamos conhecer como agir, como proceder para fazer jus a essas tão grandiosas promessas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós amarramos agora o espírito da mentira, acorrentamos o mentiroso e agora nós proibimos a manifestação de espíritos mentirosos e expulsamos, expelimos espíritos de mentira, saiam de nossas vidas, de nossas casas, lares e famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cesse a ilusão, cesse o engano, cesse a manipulação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso Espírito Santo, amigo e companheiro, parceiro, poderoso Espírito Santo que habita em cada um de nós, abre os olhos do nosso entendimento, para que o pânico, o medo, não nos destrua, não nos faça fracassar, mas que a confiança no que está escrito na Bíblia Sagrada nos faça persistir e perseverar, sejam quais forem as circunstâncias, as aparências, porque o Senhor é poderoso e o Senhor está em nós, o Senhor está conosco, o Senhor é nosso Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a fé agora se manifeste, que a fé na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, seja muito forte agora, e o cego enxergue, o mudo fale, o surdo escute, o paralítico ande, o doente saia curado da cama, o enfermo saia curado do leito e o coxo salte de gozo e de alegria. Que os pulmões sejam limpos e purificados, que os rins, a bexiga, sejam dissolvidos agora os cálculos, as pedras, sejam agora abençoados. Todos esses órgãos que estavam enfermados, em nome do Senhor Jesus Cristo, voltem agora a ter saúde, a serem perfeitos e a funcionarem corretamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o coração bata forte agora, jorrando o sangue do Cordeiro pelas veias, artérias e vasos, desentupindo e levando vida. E que o cérebro agora seja atingido pela virtude, pelo poder do Espírito Santo. Os neurônios sejam ativados corretamente agora. Saia Alzheimer, esquecimento, saia pânico, medo, saia loucura, saia opressão, depressão, saia ansiedade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja ativado agora o subconsciente, destravado, desbloqueado. Cessem agora os traumas da infância, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro, haja perdão. E em nome do Senhor Jesus Cristo, haja uma mudança agora de mentalidade, uma transformação, uma renovação, e a mente de Cristo se manifeste agora, para grandes ideias, para grandes negócios, para empreendimentos, e para que uma vida abençoada seja usufruída por você, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, inscreva-se, dê o like, aperte o sininho,
Distribua nas suas redes esta poderosa palavra do Deus Altíssimo. Faça comentários. Com certeza, nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, continuará vos abençoando muitíssimo. Recebam a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus vos abençoe poderosamente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.